O Palmeiras está na liderança do Campeonato Brasileiro após 5 rodadas e mesmo que ainda seja o começo da competição, não dá para ignorar a importância desse momento. 2 vitórias consecutivas e uma invencibilidade que se estende com autoridade deixam claro que o time está no caminho certo. E olha, vencer fora de casa ainda mais contra adversários tradicionais não é algo simples. Tem time que passa o campeonato inteiro tentando fazer isso e não consegue. A última vitória, por exemplo, foi contra um adversário que não perdia em casa havia mais de 23 partidas. Isso mesmo, 23 jogos de invencibilidade, uma marca expressiva em um campeonato tão equilibrado como o nosso. No primeiro tempo, o Palmeiras mostrou superioridade, dominou as ações, pressionou e soube controlar o jogo. No segundo tempo, é verdade que o time recuou um pouco, tentou jogar mais no contra-ataque, o que naturalmente permitiu uma reação do adversário, mas futebol é assim, são 90 minutos de intensidade e é normal que o outro time também encontre espaços. O importante é que o Verdão soube segurar o resultado e mostrou maturidade, algo essencial para quem quer brigar pelo título. Agora, uma coisa que vem me chamando a atenção é como alguns setores da mídia estão lidando com essa liderança do Palmeiras. Parece que incomoda, né, quando é outro clube lá em cima, principalmente aqueles que recebem um certo carinho da imprensa. Tudo é festa, tudo é merecimento. Mas quando é o Palmeiras, começam os questionamentos, as análises enviesadas, a busca por defeitos. Eu pergunto pra você, será que se fosse outro time na ponta com essa mesma campanha, teriam tantas críticas assim? Vamos ser sinceros, há uma resistência em reconhecer a força da Sociedade Esportiva Palmeiras. E falando em força, precisamos destacar o goleiro. Que fase, hein? Recentemente ele defendeu mais um pênalti, a 15ª cobrança defendida vestindo essa camisa. Não é qualquer goleiro que alcança esse número e não foi qualquer pênalti, não foi uma defesa decisiva num momento importante da partida. Lembra até aquela defesa dele em 2023 em uma situação bem parecida? É aquele tipo de jogador que mesmo criticado no passado dá a volta por cima e responde dentro de campo. Eu mesmo já questionei o desempenho dele, mas é inegável, ele tem sido um dos pilares dessa equipe. E tem mais coisa boa surgindo. Um dos atacantes mesmo, sem marcar, tem mostrado evolução, criando chances, ajudando o time. Teve uma jogada clara de gol, em que ele deixou um companheiro na cara do gol, mas infelizmente não foi convertido. Esse companheiro, inclusive, está em um momento de baixa, mas é visível que o coletivo está ganhando corpo. E no futebol, quando o time joga bem, as individualidades tendem a crescer junto. Eu acredito que esse atacante vai balançar as redes muito em breve, é só uma questão de tempo e confiança. Agora, uma questão que vem gerando debate é o retorno de um jogador importante que está se recuperando de lesão. Ele é decisivo, tem gols em finais, é o maior artilheiro do clube nos últimos tempos. Mas será que ele deve voltar como titular absoluto? Na minha visão, não. Ele precisa conquistar novamente o espaço dentro de campo. Não dá para ter lugar cativo só pelo histórico. O momento atual exige competitividade interna e quem estiver melhor joga. É simples. Isso vale para qualquer posição. Outro ponto que está sendo muito discutido é a negociação de um jovem talento que saiu por 60 milhões de euros. Muita gente achou pouco, mas vamos analisar com calma. A multa foi paga, o clube não tinha como barrar a saída, e esse tipo de situação já é comum no futebol moderno. O jogador, apesar de talentoso, tem apenas 17 anos e ainda está se adaptando a uma nova posição. Oscilar faz parte do processo. Tem gente que diz que o Palmeiras deveria ter recusado a proposta. Mas será mesmo? Será que era o momento de segurar? Para mim, a negociação foi dentro do razoável e a longo prazo ainda vai trazer retorno financeiro. E se ele não estiver bem, tudo bem em ir para o banco. O elenco é forte, tem jogadores surgindo e a comissão técnica está sabendo lidar com isso. Um zagueiro, por exemplo, vem se destacando demais, se tornando peça-chave na defesa. Esse tipo de concorrência é saudável e necessária. Não dá para depender de um ou dois nomes. O campeonato é longo, exige elenco, exige variações. E o Palmeiras está mostrando que tem isso. Um grupo forte com identidade, com peças capazes de decidir. Contra o Internacional e o Fortaleza, o Verdão enfrentou desafios reais diferentes do que outros clubes têm enfrentado.
Enquanto uns pegaram jogos mais acessíveis como Juventude e Vasco, o Palmeiras foi lá e venceu onde muitos não conseguem. Se quer pontuar, isso tem que ser valorizado. Essa sequência inicial, essas vitórias, esses desempenhos, tudo isso vai contar lá na frente. O Palmeiras não está apenas jogando bem, está sendo eficaz, competitivo e inteligente. E isso sim é o que incomoda muita gente por aí. E olha, esse incômodo não vem à toa. Quando um time começa a ganhar com consistência fora de casa, contra adversários duros e ainda assim sofre críticas desproporcionais, fica evidente que tem algo por trás. É como se o sucesso do Palmeiras ferisse alguns discursos prontos, como se contrariasse as expectativas de quem sempre coloca os mesmos clubes como favoritos. Só que o futebol não funciona no grito. Não adianta espernear, torcer contra criar narrativas, o que manda é o desempenho dentro de campo. E nisso o Palmeiras tem dado aula. Aliás, o calendário não tem sido amigo do Verdão. As duas últimas rodadas foram sem dúvida muito mais exigentes do que as dos concorrentes diretos. Enquanto outros clubes jogaram em casa ou contra times em má fase, o Palmeiras enfrentou dois adversários que historicamente são duros de bater. Mesmo assim, saiu com 6 pontos na bagagem e com a confiança em alta. Isso mostra que o time está preparado para qualquer tipo de desafio, seja jogo com pressão da torcida, gramado complicado ou arbitragem duvidosa. Quando entra em campo, o Palmeiras tem postura de campeão, algo que nem todo time consegue manter com tanta naturalidade. E quando a gente olha para o banco de reservas, vê um elenco pronto, equilibrado e com jogadores que sabem exatamente o que fazer quando são acionados. Isso é fruto de um trabalho que já vem sendo construído há muito tempo. O treinador conseguiu implantar uma mentalidade forte de resiliência de entrega, mas também de inteligência tática. Hoje o Palmeiras sabe controlar o jogo quando precisa, mas acelerar nos momentos certos e até mesmo sofrer quando é necessário. Tem hora que é preciso segurar o resultado, administrar a vantagem, e isso o time faz com maestria. Não é só futebol bonito, é futebol eficiente. E no fim das contas é isso que decide campeonatos. A torcida também tem um papel fundamental nessa fase. Mesmo fora de casa, a gente vê a presença maciça da galera empurrando, acreditando até o fim. E não é de hoje. A conexão entre o time e a torcida vem crescendo temporada após temporada, e quando essa sintonia acontece, as coisas fluem de forma diferente. O torcedor sente que o time está comprometido, que os jogadores se entregam, e isso cria uma energia positiva que contagia até os que estão em má fase. Não é por acaso que atletas que estavam em baixa agora começam a dar sinais de recuperação. A força coletiva do grupo é tão grande que acaba puxando individualmente quem precisa de confiança. E por falar em recuperação, voltando ao goleiro, é impossível não destacar o quanto ele tem sido importante nesse início de campeonato. Não só pelas defesas de pênalti, mas pela liderança, pela calma, em momentos decisivos, pela forma como organiza a defesa. Já teve momentos em que ele foi duramente criticado, inclusive por mim, mas ele soube dar a volta por cima, trabalhar em silêncio e mostrar dentro de campo que ainda tem muito a oferecer. Isso é o que separa os grandes atletas dos medianos, a capacidade de reagir, de crescer quando todos duvidam. Outro nome que merece atenção é o atacante que, mesmo sem balançar as redes, tem feito boas partidas. Movimentação intensa, criação de espaços, participação em lances importantes. É claro que o gol vai sair, é só questão de tempo. Mas o que importa é que ele não está se escondendo, continua buscando o jogo, tentando jogadas, e o coletivo tem ajudado bastante nisso. O Palmeiras tem uma maneira muito sólida de jogar onde ninguém depende exclusivamente de um ou dois jogadores. E isso permite que, mesmo sem marcar o atacante, siga sendo importante. Agora, quando falamos do jogador que está voltando de lesão, é bom ter os pés no chão. Por mais que ele tenha história, que seja decisivo e tenha números expressivos, não dá para colocá-lo direto como titular. O futebol é momento e quem está em campo hoje está entregando o resultado. Então o justo é que ele lute por espaço, mostre que está pronto e ganhe a vaga com desempenho, não com currículo. Ninguém aqui está questionando a qualidade dele, muito pelo contrário. A gente sabe do potencial, da importância que ele tem, mas o time precisa ser sempre montado com base no que acontece dentro de campo. E se ele voltar voando com fome de bola, aí sim vai retomar seu lugar naturalmente. Sobre aquela transferência
que gerou polêmica do jovem que foi negociado por 60 milhões de euros, acho que falta um pouco de realismo em certas críticas. A multa foi paga, o clube cumpriu o que estava no contrato e o valor, convenhamos, é altíssimo. Ele tem só 17 anos e ainda está se desenvolvendo. Não é justo esperar que um garoto dessa idade mantenha regularidade o tempo inteiro ainda, mas sendo adaptado a uma nova função. Oscilar faz parte do processo. A gente já viu isso com vários talentos por aí. O importante é o clube saber gerir bem essa fase e entender que nem sempre a lapidação acontece de forma linear. Além disso, os valores envolvidos vão ajudar o Palmeiras financeiramente por muito tempo. O modelo de negócio foi pensado com inteligência, garantindo benefícios futuros ao clube. E se o jogador continuar evoluindo na Europa como muitos acreditam, que vai o Verdão ainda pode lucrar mais com metas atingidas ou percentuais de venda futura. Então não faz sentido algum achar que foi uma negociação ruim. Pelo contrário, foi uma oportunidade que aparece para poucos clubes e o Palmeiras soube aproveitá-la com visão estratégica. No sistema defensivo, a segurança que um dos zagueiros tem passado é impressionante. Vem jogando demais, ganhando todas, antecipando bem, saindo com qualidade. Ele é um daqueles jogadores que não aparece tanto na mídia, mas que dentro de campo entrega demais. Isso mostra o quanto o elenco é rico em opções. Se alguém não estiver bem, tem substituto à altura. Isso é essencial em uma temporada longa, com várias competições. Ninguém vai aguentar jogar todos os minutos de todos os jogos. Ter um elenco qualificado é o que separa os times que brigam até o fim dos que ficam pelo caminho. Inclusive, vale lembrar que agora são até 16 jogadores por partida, 11 titulares e 5 substituições. Isso muda tudo. Um treinador que sabe usar bem o banco tem vantagem e o técnico do Palmeiras entende isso como poucos. Ele lê o jogo, faz alterações pontuais e geralmente acerta nas trocas. Isso aumenta o potencial do time e permite uma variação de jogo que poucos adversários conseguem acompanhar. Enquanto isso, a mídia segue tentando descredibilizar a campanha. Mas sinceramente já virou repetição. Sempre que o Palmeiras se destaca, surgem análises tentando apontar supostas fragilidades. Parece que não aceitam a ideia de que um clube possa ser forte, organizado e vitorioso ao mesmo tempo. É como se incomodasse ver um projeto dando certo. Só que essa tentativa de diminuir só serve para motivar ainda mais. A torcida já percebeu esse movimento e está abraçando o time com ainda mais força. A união entre clube, elenco e torcida nunca esteve tão sólida, e quando se tem essa união é difícil parar. O time entra em campo sabendo o que fazer, os jogadores confiam no treinador e a torcida confia no time. Isso cria um ambiente favorável, onde até os momentos difíceis são enfrentados com maturidade, porque sim, os desafios vão continuar surgindo. Vai ter jogo complicado, vai ter derrota em algum momento, vai ter pressão, mas o Palmeiras está preparado? A estrutura montada nos últimos anos permite ao clube navegar com segurança até nos mares mais turbulentos. É por isso que, mesmo com toda essa maré contrária vinda de fora, o Verdão segue firme, vencendo, crescendo e mostrando que quando se tem trabalho, não tem narrativa que derrube. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Palmeiras continuando. Ronaldo Fenômeno, um dos maiores ídolos da história do futebol brasileiro, chamou a atenção nesta semana ao tecer elogios ao Palmeiras, destacando o trabalho sólido e consistente do clube nos últimos anos. Em entrevista concedida a um programa esportivo, o ex-atacante exaltou a estrutura da equipe alviverde, tanto dentro quanto fora de campo, reconhecendo o clube como uma referência no cenário nacional e internacional. O Palmeiras hoje é um exemplo de gestão e competitividade. É um clube que se preparou para estar no topo e vem colhendo os frutos disso. Eles têm um elenco forte, um treinador competente e uma base sólida, afirmou Ronaldo. As palavras do Fenômeno ressoaram fortemente entre torcedores e comentaristas, não apenas pela sua autoridade como ex-jogador de elite, mas também pelo reconhecimento de que o Palmeiras, de fato, se tornou um modelo de sucesso no futebol brasileiro. Ronaldo também fez questão de destacar a importância da categoria de base do clube, que nos últimos anos revelou talentos como Endrick e Gabriel Menino.
Para ele, esse trabalho de formação é fundamental para manter a competitividade e a sustentabilidade financeira no futebol atual. Eles sabem investir, sabem vender, sabem formar, e isso faz toda a diferença. Completou o reconhecimento vindo de alguém com o peso, e a história de Ronaldo é mais um sinal de que o Palmeiras vive uma era especial. Campeão da Libertadores, do Brasileirão e com presença constante em fases decisivas de competições, o clube paulista demonstra que seu projeto vai além dos resultados imediatos, apostando em continuidade, planejamento e identidade. As declarações do fenômeno também reforçam a ideia de que o futebol brasileiro está passando por uma transformação, onde a boa gestão começa a se sobressair diante da velha cultura do improviso. E, nesse novo cenário, o Palmeiras desponta como protagonista. Apresentamos as últimas notícias do Palmeiras diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é fundamental para a família palmeirense. Até o próximo vídeo. Avante palestra!